Olá pessoal, eu sou Fernanda Tenhofen e eu vim aqui apresentar para vocês a disciplina de Morfofisiologia do Sistema Estomatognático. Hoje nós vamos falar sobre osteologia do crânio. Volte e meia, vamos já? Puxa a vinheta! Bom, gente, vamos começar explicando a importância da osteologia do crânio para a odontologia. Conhecer a anatomia do nosso crânio é muito importante, pois o crânio é a base para a musculatura, para a articulação temporomandibular e para os dentes. Também é muito importante conhecer essas estruturas, porque nós utilizamos muito na clínica em questão de cirurgias, anestesias, implantes, reconhecimento de fraturas e até para patologias. Um exemplo é quando nós vamos aplicar uma anestesia regional. Nós precisamos saber exatamente onde fica o forame daquele nervo que você quer bloquear. Ou então, em uma situação de trauma, você precisa ter esse conhecimento da anatomia para identificar onde está a fratura, para saber quais são as zonas de resistência e fragilidade na maxila e da mandíbula. Então, realmente, é muito importante ter esse conhecimento básico da odontologia. Antes de irmos direto para os ossos, nós precisamos conhecer também os planos de secção, que também são muito importantes. O plano sagital, ele divide o nosso corpo em esquerda e direita. Isso é muito importante, por exemplo, em telerradiografias laterais, onde a gente consegue identificar toda a parte do neurocrânio e víscerocrânio, e ortodontistas conseguem também ter uma noção de planejamento de tratamento ortodôntico e também até para fazer uma cirurgia ortognática. Nós temos o plano coronal, que ele separa em parte anterior e posterior. Ele serve para a gente ter também essa noção da relação entre o neurocrânio e o víscerocrânio. Também muitos profissionais utilizam para visualizar se o paciente possui algum tipo de desvio de septo. E o plano transversal, ele divide em superior e inferior. E é muito importante realmente também para a gente ter essa noção das estruturas mais internas, visualizar cada detalhezinho. Continuando, o que é o neurocrânio e o víscerocrânio? O neurocrânio é toda aquela parte que protege o encéfalo, que consegue colocar o nosso cérebro em uma cápsulazinha. E o víscerocrânio já é toda essa parte que forma a nossa face. Então é nele que tem as nossas funções, como a mastigação, a fala e a respiração. Os ossos do neurocrânio, eles possuem 4 ímpares, que no caso é o frontal, o etmoide, o esfenoide e o occipital. E ele possui 2 pares, os parietais e os temporais. Os ossos do víscerocrânio, eles só possuem 2 ímpares, que no caso é o vômer e a mandíbula. Já pares, ele possui 7, que são as nossas maxilas, zigomáticos, nasais, lacrimais, palatinos e conchas nasais inferiores. Vamos iniciar com o nosso osso frontal. Ele é o osso ímpar, simétrico, localizado na parte anterior e superior do crânio humano. Com o que ele se articula? Vamos lá, para facilitar a vida de vocês, para você conseguir ter uma noção de onde um osso se articula, você tem que ter aquela noção de onde ele se localiza. A partir de você saber onde ele se localiza, você consegue saber com quem ele se articula. Por exemplo, o osso frontal, ele aqui. Quais são os ossos que tem nessa região que conseguem ter essa divisa com ele? Vamos lá. Ossos nasais, ossos da maxila, zigomático. Lá na parte mais interna, nós temos o etmoide, o esfenoide. Aqui na parte superior, nós temos os parietais. Também temos o lacrimal. Então, você tendo essa noção da localização de um osso, você consegue ter essa noção de com quem ele se articula. Facilita muito mais as coisas do que ficar decorando osso por osso com quem se articula. Das estruturas anatômicas do osso frontal, nós temos o processo zigomático do frontal, sempre é esse vai e volta. Você inicia no osso que você quer falar, aí processo zigomático do frontal. Nós temos a margem supraorbital, nós temos a incisura supraorbital. O que é a incisura supraorbital? Vamos lá, nós temos o forame supraorbital. Todos nós aqui sabemos que forame é como se fosse um buraquinho assim que passa alguma coisa. A incisura é quando esse buraquinho está aberto.
E aí tem o contato com a órbita. Ele fica meio abertinho assim. E o forame já é um buraquinho assim fechadinho mesmo. Nós temos a nossa glabela, nós temos o arco superciliar, nós temos também o túber frontal e na parte interna nós temos a crista frontal. O osso etimoide, ele é um osso leve, esponjoso, irregular e ímpar e situa-se na parte anterior do crânio. Ele é um osso bem frágilzinho, qualquer pancadinha pode acabar dando algum probleminha nele, de tão pequenininho que ele é. Volto a dizer, sabendo o local, você sabe com quem ele se articula. Ele se articula com o frontal, como nós vimos anteriormente, o esfenoide, nasais, lacrimais, conchas nasais inferiores. Por que conchas nasais inferiores? Porque o etmoide, ele forma a concha nasal superior e a concha nasal média. Então, logicamente, ele se articula com a concha nasal inferior. Ele também se articula com as maxilas, palatinos e o vômer. O nosso tão querido osso esfenoide, o que eu considero o mais bonito de todos do nosso neurocrânio. O osso esfenoide é um osso ímpar localizado na base do crânio, entre os ossos frontal e occipital. Possui um formato semelhante a uma borboleta ou a um morcego. Eu gosto mais de borboleta, particularmente. Com um corpo central e 4 prolongamentos. Ele possui 2 asas maiores, 2 asas menores, que é esse pequeno triângulozinho aqui, e processos pterigoides. Aqui nós podemos ver ele um pouquinho mais detalhadamente. Aqui, ó, a asa menor, onde a gente pode encontrar a fissura orbitária superior. Aqui, a asa maior. Nós temos aqui a fossa pterigóidea, que é entre o processo pterigoide. Nós temos o corpo do esfenoide, o canal óptico. Aqui nós temos a célula turca com a fossa hipofisal, o processo clinoide anterior, processo clinoide posterior, forame redondo e forame oval. Aqui, ó, dá para ver mais detalhadamente também. Ó, a célula turca com os processos clinoides anteriores e posteriores, a fossa hipofisal, que é como se fosse um escorregadorzinho, assim, indo em direto ao forame magno. Aqui, assim. Vamos ao osso occipital, ao forame magno, para quem não tinha entendido no outro slide. O osso occipital é um osso ímpar localizado na região posterior e inferior do crânio, formando a base do neurocrânio. Ele articula-se com parietais, o esfenoide e os temporais. Algumas partes do occipital, nós temos aqui, essa porção aqui mais elevada, são os côndilos occipitais, nós temos a sua parte basilar, nós temos a crista occipital externa, nós temos a linha nucal inferior e a linha nucal superior. Agora, o osso parietal. Os ossos parietais é um osso par localizado na parte superior e lateral do crânio humano. Ele forma a maior parte da calota craniana e está situado entre os ossos frontais e occipitais. Frontal e occipital. Ele articula-se, como aqui já disse, com o frontal, com o occipital, com o temporal e com o esfenoide. Ele possui O osso parietal possui algumas particularidades, como ele possui 2 faces, 4 margens e 4 ângulos. É ele quem forma também aqueles pontinhos, o bregma, o vértice e a lambda. Aqui algumas estruturas anatômicas do parietal. A margem occipital, o forame parietal, a linha temporal superior, margem sagital, aqui, perdão, a margem frontal, a margem sagital aqui no 6. Vocês conseguem ter toda essa noção através do slide. Vou deixar um espacinho para o print.
E agora o nosso osso temporal. Nós também vamos pegar um pouquinho mais nele, como no esfenoide. O osso temporal é um osso par, localizado nas laterais do crânio, contribuindo para a estrutura da base e das paredes laterais do neurocrânio. Ele articula-se com parietais, esfenoide, occipital e mandíbula. Partes do osso temporal. Nós temos a porção escamosa, a petrosa e a timpânica. A parte timpânica é aqui mais nessa região do meato acústico externo e na parte do meato acústico interno. A porção timpânica, na parte interna, ela fica na região petrosa, que é ali junto do osso esfenoide. E a porção escamosa é mais na parte externa mesmo, ali em volta do meato acústico externo. Aqui nós temos algumas. A parte escamosa, onde virão alguns músculos se fixar aqui. Nós temos o processo zigomático. Nós temos aqui o meato acústico externo. A incisura parietal. A margem occipital, que é quando ele vai se articular com o occipital. Nós temos o processo mastoide, também, que é muito importante. O processo estiloide, que também é muito importante nessa questão da musculatura. E eu acredito que de mais importância é isso, da vista lateral do osso temporal. Da vista medial, nós temos a incisura parietal, nós temos o forame mastoide. Aqui, de novo, dá para ver a margem occipital, o processo intrajugular, o processo estiloide. Ele realmente é muito importante para quando nós formos falar sobre a musculatura. Um sulco arterial, que tem aqui, ó, bem marcadinho. E agora vamos para o osso vômer, que ele realmente faz articulação com o etmoide, aqui na região do septo nasal. E é isso, ele se articula com o esfenoide, com o etmoide e com as maxilas. Não tem muito o que discorrer sobre o osso vômer. O osso zigomático. O zigomático é um osso par que forma a proeminência da bochecha e contribui para a órbita ocular e a parede lateral dos crânios. Ele serve como ponto de fixação para músculos da mastigação e expressão facial. Ele articula-se com frontal, esfenoide, temporal e maxila. Vamos lá de novo? Sabendo onde fica o osso, você sabe com que ele se articula. Algumas partes dele. A borda póstero-medial, a superfície orbital, o processo maxilar. Como é que a gente fala? É o vai e volta. Processo maxilar do zigomático. Vai e volta. Entenderam? Processo frontal, mesma coisa. Processo frontal do zigomático. A margem póstero superior, a margem antero superior, que é aqui onde faz a questão da órbita. O processo temporal. E assim vai. O osso nasal. Também não tem muito o que discorrer sobre ele, mas é importante a gente ter esse conhecimento. O osso nasal é um osso par que forma a parte superior do dorso do nariz, contribuindo para a estrutura óssea do esqueleto nasal. Ele articula-se com frontal, o etmoide, a maxila e o outro osso nasal. Muita gente não sabe disso. Acredita, na maior parte das vezes, que o osso nasal é realmente um único osso. Mas não, eles são dois e eles articulam-se um com o outro. Isso realmente foi uma dúvida em sala de aula. O osso lacrimal é um osso par, pequeno e fino, localizado na parede medial da órbita, próximo ao ducto lacrimal, contribuindo para a drenagem das lágrimas. Ele articula-se com, vamos lá, de novo, sabendo onde ele fica, você sabe com que ele se articula. Diga aí, de cabeça, junto comigo, com que ele se articula. Frontal, etmoide, maxila e concha nasal inferior. Vamos fazer um joguinho agora. Eu, você e eu. Toda vida que chegar algum osso e eu perguntar com quem ele se articula, você vai dizer aí pra telinha, pra mim. Eu tenho certeza que eu vou te escutar. Pode ter certeza disso. Com quem ele se articula.
O próximo, osso palatino. O osso palatino é um osso par que se forma na parte posterior do palato duro, além de contribuir para a cavidade nasal e a órbita ocular. Ele articula-se com, vamos lá, você prometeu que ia me responder. Esfenoide, etimoide, maxila, vômer, outro palatino e concha nasal inferior. Isso aí! Agora vamos para a concha nasal inferior. A concha nasal inferior é um osso par situado na parede lateral da cavidade nasal, auxiliando na filtração, umidificação e direcionamento do ar inspirado. Vamos lá, de novo, aquela mesma dinâmica. Com quem ela se articula? Etimoide, maxila, lacrimal e palatino. Isso mesmo. Próximo. Osso maxilar. Nós vamos ter uma aula própria para falar de maxila e mandíbula, pois eles têm alguns detalhes, como zonas de fragilidade e zonas de resistência, que nós realmente precisamos pegar um pouquinho em cima e que é muito importante para o conhecimento de vocês. Agora nós vamos só passar um pouquinho mais por cima de maxila e mandíbula, mas eu prometo a vocês que eu trago uma aula só disso. E vai ser bem dinâmica e bem legal. E vocês vão participar comigo, viu? O osso maxilar faz parte de um par que juntos formam grande parte do palato duro, o assoalho medial da órbita, a base lateral do nariz e tem uma função fundamental de sustentar os dentes superiores. Articula-se com, vamos lá, você sabendo o local onde esse osso se encontra, você sabe com quem ele se articula. Então vamos lá. Frontal, lacrimal, etimoide, esfenoide, zigomático, nasal, palatino, vômer, concha nasal inferior, isso, e a outra maxila. São muitos ossos, como vocês podem ver, a maxila ela realmente pega uma boa porção do víscero crânio. Então, realmente, ela tem esse contato com essa grande quantidade de ossos. Então, realmente, você sabendo onde se localiza, você sabe com quem se articula. Vamos lá para algumas partes da maxila. Nós temos aqui, nessa parte aqui, é a porção anterior da maxila. Nessa parte aqui nós já temos a porção infraorbital, olha, infratemporal. Aqui nós temos a face superior. Então aqui nós temos o processo zigomático. Lembra do vai e volta? Processo zigomático da maxila. O forame infraorbital. Aqui, né, a face anterior. A fossa incisiva. O processo alveolar. Aqui nós temos também, deixa eu ver, a fossa canina, a espinha nasal anterior, as eminências alveolares. Aqui nós temos o túber da maxila, que é bem facinho de ver em radiografias. Quando vocês estiverem, ou se já estão estudando radiologia, vocês vão ver muito essa parte. E aí também várias vezes as professoras ou os professores cobram bastante. O processo zigomático, forames alveolares, a face infratemporal, como eu falei para vocês, a face orbital. Aqui, já visto na questão do palato duro, nós temos aqui o forame incisivo, a sutura intermaxilar, nós temos o forame palatino maior. Ai, peraí, eu queria falar essa sutura, só que me fugiu o nome. Sutura transversal. Transversal. Nós temos também aqui a sutura transversal. Aqui já são os ossos palatinos, essa parte aqui que é a maxila. E vamos para as regiões de fragilidade da maxila. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre para vocês, mas como eu disse, nós vamos ter uma aula específica de maxila e mandíbula, realmente pegando cada detalhezinho, cada coisinha, porque é o que é mais cobrado, é o que vocês precisam realmente de fato conhecer. Então nós vamos pegar e formar uma aula específica para vocês, bem didática, bem dinâmica, para vocês conseguirem compreender bem direitinho e não esquecer jamais. Comigo aqui, você não esquece não. Vamos lá. Como a maxila é o osso central da face, ela pode se fraturar devido a vários acidentes. A classificação de Lefort diz respeito aos tipos de fraturas da maxila. Nós temos a Lefort 1, que ela pega daqui, da parte
da próxima à eminência alveolar, próximo ao tubo da maxila, e chegando até aqui na região nasal. E ela fratura os 3 pilares, que nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. A de Lefort 2, ela já consegue alcançar a face orbital. Ela vem aqui da parte mais do próximo ao tubo, próximo ao zigomático, aqui assim, ó, e chega até aqui na face orbital. E a Lefort 3, eu gosto de dizer que ela lembra um óculos, que ela pega aqui, ó, assim, pega toda essa parte aqui de cima. Também cortando os 3 pilares de sustentação da maxila. Bem facinho, bem tranquilo, Lefort 1, embaixo, Lefort 2, um Vzinho, e Lefort 3, um óculosinho assim para vocês. Lembrando, gente, que não é estranho vocês chegarem na prova, tá? Em qualquer tipo de prova, seja concurso ou prova de residência, e chegar e dizer, uma fratura de Lefort 3 ser conhecido como uma disjunção, né, do neurocrânio com viscerocrânio, tá bom? Isso mesmo. E agora nós temos a nossa mandíbula. A mandíbula é o único osso móvel do crânio, composta por um corpo em formato de ferradura e 2 ramos perpendiculares que se unem ao corpo em um ângulo quase reto. Possui pontos de referência importantes que incluem processo alveolar da mandíbula, protuberância mentual, forame mentual, a linha miloide, que é na parte interior, o forame mandibular também na parte interior e a língula também. Aqui algumas partezinhas. De novo, próxima aula, mais detalhes. Protuberância mentual, os forames mentuais, a base da mandíbula, que também em radiologia vocês conseguem ver ela bem radiopaca, vocês conseguem ter uma noção de como é que ela é. A linha oblíqua, as eminências alveolares, o processo condilar, que é essa cabecinha maior na parte de trás. Nós temos o processo coronoide, que já é esse filetezinho aqui, que dá para ver aqui na imagem. O ângulo da mandíbula. Outra coisa. A mandíbula ela é dividida em 2 partes. O corpo e o ramo. Então, geralmente, pode ser que em alguma questão o professor coloque assim, qual estrutura anatômica faz parte do ramo da mandíbula? Então, você, já na sua cabeça, exclui todos os que são do corpo. Facilita bastante o processo. Aqui, mais algumas partes. Nós temos a tuberosidade massetérica. Aqui, como eu disse, o ramo, dá para ver ele bem melhor. Né? O processo condilar, o processo coronoide. A incisura da mandíbula. A protuberância mentual. Tudo aquilo que eu falei no último slide. Pronto, na parte mais interna, nós temos aqui a língula, o forame mandibular, nós temos a fossa submandibular, nós temos a linha miloioide, que é uma linha que vem daqui de cima, assim, ó. Nessa imagem não está muito bem de ver, mas vocês conseguem ver que aqui tem uma linhazinha. Nós temos a fossa digástrica, a espinha mentoniana, a fossa sublingual, e a tuberosidade pterigoide, que mais para frente, em aulas de músculo, vocês vão ver que isso aqui é muito importante. E assim, nós encerramos nossa aula de osteologia do crânio. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido qual é a importância, quais são as partes mais importantes, a anatomia, e que vocês realmente tenham compreendido que essa é uma parte base fundamental para vocês conseguirem ter a sua carreira de sucesso na odontologia. Sejam bem-vindos à disciplina de Morfofisiologia do Sistema Estognático. Eu, Fernanda Terhoff, encerro com vocês. Até a próxima!